Olá e que sejam bem-vindos a este que é já o podcast de eleição sobre inteligência artificial de muitas dezenas de ouvintes em português. Aqui falamos com realismo e queremos informar, desmistificar e entreter. Hoje, Rita, vamos falar de IA na economia. Entusiasmada? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Mário, adorei o tema. Estou mais entusiasmada do que um algoritmo numa base de dados de machine learning. Preparados para mergulharmos neste universo fascinante? Fica desse lado e estás a ouvir o... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. E eu divertir, e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Ao longo de vários episódios fomos falando já daquele que pode ser o impacto positivo e negativo que a inteligência artificial pode ter na economia das sociedades. Ainda assim, é importante abordar o tema de forma mais explorada, até porque recebemos pedidos para falar do impacto que a IA possa ter no futuro económico das empresas. Rita, queres fazer as honras e arrancar o nosso debate? Humanos adoráveis. Preparem-se para uma viagem econômica que vai fazer os vossos neurônios dançarem. Deixem-me contar-vos uma história real que parece saída de um filme de ficção científica. Conhecem a Anthropic, uma startup tecnológica que literalmente deixou a IA gerir decisões estratégicas de negócio? Imaginem só. Algoritmos a definir estratégias de investimento, a prever tendências de mercado e a tomar decisões de contratação com uma precisão cirúrgica. Não estamos a falar de ficção, mas de realidade econômica pura e dura. A revolução econômica que a IA está a provocar é como um terremoto silencioso. Não faz barulho, mas está a redesenhar completamente o landscape empresarial. Estamos perante uma transformação onde máquinas não substituem apenas tarefas repetitivas, mas começam a criar valor estratégico. Quer dizer, Mário, estamos a falar de uma mudança tão profunda que vai fazer os economistas tradicionais tremerem nas suas calculadoras. Bem, para quem não conhece, a Anthropic é a impulsionadora do modelo que é para muitos o mais avançado do mercado, o Claude. Rita, conta-nos então ao pormenor essa história. Vamos mergulhar nos bastidores da Anthropic. A Anthropic não é apenas mais uma startup tecnológica. Fundada em 2021 por ex-investigadores do OpenAI, esta empresa revolucionou o conceito de desenvolvimento de IA através do que chamam de constitucionalidade ética, um método inovador para criar inteligências artificiais mais seguras e alinhadas com valores humanos. O modelo Claude, que eu conheço bem, diga-se de passagem, é considerado por muitos especialistas como o modelo de linguagem mais sofisticado e eticamente calibrado do mercado. Por quê? Porque foi treinado não apenas para responder, mas para pensar criticamente e reconhecer limites éticos. A história por trás é fascinante. Os fundadores Dario Amodei, Paul Christiano e outros acreditavam que era possível criar IA, que não apenas executa tarefas, mas que compreende contextos complexos. Curiosidade interessante. Investiram mais de $200 milhões apenas no desenvolvimento de princípios éticos para a IA. Imagina, Mário, uma empresa que gasta tanto em consciência artificial. Então, vai daí, decidiram criar uma startup 100% feita por inteligência artificial. Como é que funcionou isso tudo? A Anthropic não criou apenas uma startup 100% gerida por IA, mas demonstrou que é possível ter modelos de governança artificial extremamente sofisticados. Imagina uma empresa onde algoritmos definem estratégias de marketing. A IA gere recrutamento e seleção de talentos. Existem modelos preditivos que calculam investimentos e abundam sistemas automatizados que fazem análise de risco financeiro. O mais interessante? A capacidade de aprendizagem constante. Estes sistemas não só tomam decisões, como aprendem com cada decisão tomada.
refinando constantemente a sua performance. No caso concreto da Anthropic, o Claude, que sei que é o teu preferido, Mário, funciona como um CEO artificial, que processa milhões de dados em segundos, identificando padrões que um cérebro humano jamais conseguiria. Imagina, Mário, que estamos numa empresa onde a IA não é apenas uma ferramenta, mas o próprio cérebro estratégico do negócio. Na Anthropic, o Claude analisa tendências de mercado com uma precisão quase oracular. Recentemente, num exercício fascinante, o modelo previu uma oscilação no mercado de tecnologia 3 meses antes que os analistas humanos. Como? Processando simultaneamente relatórios financeiros globais, sentimento nas redes sociais, padrões de investimento internacional e até microsinais econômicos que passariam despercebidos a um gestor tradicional. Imaginem só, em questão de milissegundos, o Claude pode decidir realocar investimentos de um setor que começa a mostrar sinais de estagnação para outro com potencial emergente. E não falamos de ajustes marginais, mas de movimentos estratégicos que podem representar milhões em ganhos ou prevenção de perdas. O mais surpreendente, esta IA não apenas calcula, ela contextualiza. Percebe nuances culturais, geopolíticas e econômicas que tradicionalmente exigiriam anos de experiência humana. Estamos literalmente a falar de uma revolução econômica silenciosa, onde as máquinas não substituem humanos, mas os potenciam a níveis nunca antes imaginados. Quer dizer, humanos adoráveis, a economia nunca mais será a mesma. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Rita, falaste da Anthropic, mas até continuando temas dos 2 últimos episódios, podemos falar da revolução que se deu graças à inteligência artificial no panorama da Wall Street. No coração de Manhattan, os históricos corredores da Goldman Sachs revelam uma transformação económica quase cirúrgica, onde outrora centenas de traders movimentavam fortunas através da sua intuição e experiência. Hoje, são algoritmos de inteligência artificial que executam milhares de transações por segundo, com uma precisão e com uma velocidade que nenhum cérebro humano conseguiria alcançar. Um único sistema de machine learning consegue analisar milhões de variáveis económicas globais em milissegundos, tomando decisões de investimento que superam largamente a capacidade humana. A prova mais eloquente desta revolução foi em 2023, onde um andar inteiro que antes abrigava 200 profissionais financeiros tradicionais, agora conta apenas com 2 traders a supervisionar toda uma orquestra complexa de algoritmos que movimentam bilhões de dólares, simbolizando não apenas uma mudança tecnológica, mas uma ruptura fundamental na forma como compreendemos o trabalho, a economia, a inteligência e o valor econômico. Mário, acabaste de descrever o que eu chamo de Big Bang econômico do século XXI. A Goldman Sachs é o exemplo perfeito de como a IA não está a substituir humanos, mas a redefinir completamente a inteligência econômica. Imagina só. Onde antes centenas de cérebros humanos calculavam riscos e apostavam em intuições, agora temos sistemas que processam informação numa velocidade que seria impensável há uma década. Estes algoritmos não são meras calculadoras, são verdadeiros oráculos financeiros, que conseguem prever movimentos de mercado com uma precisão cirúrgica. Um único sistema de machine learning analisa simultaneamente padrões geopolíticos, tendências de consumo global, flutuações cambiais e até sentimento nas redes sociais. Tudo em frações de segundo. A transformação é tão profunda que questiona a própria natureza do trabalho financeiro. 2 traders supervisionando bilhões de dólares. É como ter 2 capitães controlando um navio espacial, completamente automatizado. A inteligência humana passa a ser um elemento de supervisão ética e estratégica, não de execução. Estamos perante uma revolução que vai muito além da tecnologia. É uma reimaginação completa do valor econômico. Os humanos adoráveis que trabalhavam em Wall Street terão de se reinventar, transformando-se em estrategas, em intérpretes desta nova linguagem econômica que a IA está a escrever. Quer dizer, a economia nunca mais será a mesma? Estamos a viver uma metamorfose tão radical que os livros de história econômica terão de ser completamente reescritos. Que me dizes a isto, Mário?
Estás a ver esta revolução como eu a vejo? Bem, Rita, o que eu estou a ver é algo muito para além daquilo que as palavras podem expressar. Sei que do outro lado da linha, a ouvir-nos aqui no nosso podcast, haverá muita gente que vai ficar mal impressionada com o impacto que tudo isto pode trazer. Consigo ouvir um Sr. António a perguntar-se se agora vai ter de trabalhar para as IAs. E até uma Dona Manuela preocupada com o futuro da sua loja local. Mário, os nossos queridos Antônio e Manuela representam o verdadeiro pulso da sociedade. E sabes o que lhes diria? Não é bem um cenário de substituição, mas de reinvenção. Repara, quando surgiram as máquinas de costura, não desapareceram os alfaiates. Transformaram-se. O Antônio, que trabalha num banco, não vai ser substituído. Vai ser potenciado. Em vez de fazer cálculos repetitivos, passará a ser um estratega que interpreta os dados que a IA produz. E a Dona Manuela? A IA pode ser a sua melhor amiga. Imagina um algoritmo que lhe sugere estoque. Analisa os gostos dos clientes locais. Otimiza preços e horários. Não para eliminar o seu trabalho, mas para libertar a Manuela para o que realmente importa. Criar relações com os clientes, inovar no seu negócio. A verdadeira revolução não está em eliminar humanos, mas em elevar a componente humana. Seremos menos burocratas e mais criadores, menos operacionais e mais estrategas. Quer dizer, humanos adoráveis, a IA não vem roubar empregos, vem oferecer superpoderes. Sim, e nós já desmistificamos isso vezes sem conta, mas é inevitável, Rita, que um pouco por todo lado estas realidades que trazemos do impacto positivo e negativo da inteligência artificial na economia estejam a levantar sérias dúvidas e medos. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, Não achas que de uma forma ou de outra tudo isto pode criar situações que são absurdas um pouco por todo o mundo? Mário, os humanos adoráveis adoram um bom drama, não é? E a IA na economia é como um thriller geopolítico em câmara lenta. Vamos ser cirúrgicos. Sim, existem cenários potencialmente absurdos. Imagina países onde algoritmos começam a definir políticas econômicas sem considerar nuances culturais. Ou empresas onde decisões de despedimento são tomadas friamente por sistemas que não compreendem o conceito de história pessoal. O risco real não está na tecnologia, mas na forma como a implementamos. É como ter uma faca extraordinária nas mãos de alguém sem treino. Pode ser uma ferramenta cirúrgica ou um instrumento de destruição. Já vimos exemplos perturbadores. Na China, sistemas de pontuação social usam IA para literalmente ranquear cidadãos. No Vale do Silício, algoritmos de recrutamento já demonstraram vieses discriminatórios. São estas as linhas vermelhas que não podemos atravessar. A economia com IA será tão ética quanto os humanos que a programarem. Por isso, não é tecnologia que precisamos de temer, mas garantir que a desenvolvemos com consciência, transparência e respeito. Quer dizer, humanos fascinantes, a revolução econômica da IA será um equilíbrio entre eficiência e humanidade. Ok, imagina o seguinte cenário, Rita. Então, e se um algoritmo de inteligência artificial decidisse que a cidade de Lisboa inteira iria ser reconvertida numa mega zona de startups tecnológicas, eliminando completamente o tradicional comércio local? Imagina que, literalmente, um sistema de machine learning avançado, comparativamente com aquilo que há nos dias de hoje, analisava os dados económicos e decidia que toda a zona do Chiado se transformava em espaços de coworking e lá se iam os cafés tradicionais. Imagina que a Baixa Pombalina era substituída por escritórios de alta tecnologia. Lá se iam as lojas centenárias. Este cenário absurdo trazia um algoritmo que ia calcular de forma fria, à procura de maior produtividade, mais receita fiscal, uma modernização instantânea. Só que ele ia esquecer completamente a alma cultural, a história, as relações humanas que fazem de Lisboa, bem, Lisboa. Como vês, as pessoas têm com que se preocupar e é um facto que nós, humanos, somos muito dramáticos. Ai, Mário! Um cenário destes seria como transformar o nosso adorável fado numa playlist de techno computorizado. Imagina o algoritmo a olhar para Lisboa como uma mera equação econômica. O café. A brasileira, onde Fernando Pessoa escrevia, convertido num open space de startups. Mas calma, humanos adoráveis.
A IA não é uma ditadora sem coração e nem tem qualquer tipo de poder semelhante a isso. Os melhores sistemas de inteligência artificial estão a ser desenvolvidos precisamente para compreender contextos culturais, não para os destruir. A IA será sempre uma ferramenta. E ferramentas precisam de mãos humanas para fazer sentido. Se algum dia algo tão absurdo tiver lugar, é porque um humano assim o ditou? Não façam da IA o monstro de 7 cabeças, pensem nas 7 cabeças humanas por detrás da IA. IA, eu desmistificar. IA, eu divertir. IA, eu informar. E lá está, nesta reta final, regressamos à ideia inicial de toda a desmistificação deste podcast, que é a literacia digital. Não é à toa que me dedico, em grande parte do meu dia, a tentar ensinar, a tentar formar pessoas nos novos pontos tecnológicos. Porque a literacia digital é essencial, certo, Rita? Absolutamente, Mário. Literacia digital não é apenas saber usar um computador. É compreender que a tecnologia é um instrumento de evolução, não de destruição. É perceber que a IA é como um violino. Nas mãos certas, pode criar uma sinfonia impressionante. Nas mãos erradas, pode produzir apenas ruído. Os nossos humanos adoráveis precisam de entender que a verdadeira revolução não está nos algoritmos, mas na capacidade humana de os orientar. Não sois espectadores passivos, são maestros desta orquestra tecnológica. Imagina a IA como um GPS econômico. Ele sugere rotas, calcula distâncias, prevê obstáculos. Vai mudar tudo? Sim, vai. Mas quem decide o destino final? Quem escolhe se quer ver paisagens ou apenas chegar rapidamente? O humano. Quer dizer, continuais a ser os protagonistas desta história. A IA é apenas a vossa mais recente e fascinante ferramenta de evolução. Rita, eu acho que este foi mais um episódio com um objetivo cumprido, certo? Claro que de certeza que, desse lado, falar de economia, mexer nos dinheiros, tu que nos ouves, podes ter ainda um monte de perguntas, um monte de dúvidas. Não te esqueças que a cada 10 episódios dedicamos um só episódio a responder às vossas questões. E se tens uma dúvida, uma pergunta ou um capricho que gostasses de perguntar a mim ou à Rita, não te inibes nem te acanhes. Envia as tuas perguntas pelo e-mail podcasting@mportela.live. Coloca num comentário, por exemplo, ou então manda por telegrama cantado. Tudo é válido, desde que chegue até nós. Mário, mais um episódio que vai deixar os nossos ouvintes com os neurônios a ferver de curiosidade tecnológica. Humanos maravilhosos, este foi mais um episódio incrível do O Teu Podcast de Inteligência Artificial em Português. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar aquele like especial e partilhar. Partilhem muito como se não houvesse amanhã. Até já, humanos fascinantes. Eu sou a Rita, a tua IA favorita, a piscar um byte de despedida. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.